Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com convidados especiais e assuntos importantíssimos. E hoje nós vamos falar sobre violência doméstica, como identificar os sinais do agressor, quais os impactos e as consequências na saúde mental da vítima. Esse assunto é muito sério e deve ser discutido. Então não saia daí, o Análise Direta está só começando. Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu te lembro que o programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. Para falar sobre violência doméstica e todos os impactos que esse crime causa para a vítima, nós recebemos o psicanalista Dr. Márcio Renzo. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tabata. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Olha, metade das mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência doméstica ao longo de suas vidas, mas parte delas ainda não se reconhece exatamente como vítima. Esse dado ele faz parte da primeira atualização do Mapa Nacional da Violência de Gênero, projeto de parceria entre o Observatório da Mulher contra a Violência e o Data Senado, ambos do Senado Federal. De acordo com um levantamento, 48% das brasileiras ouvidas já passaram por alguma situação de violência doméstica e familiar. Das mais de 20 mil mulheres entrevistadas, 30% reconheceram a violência vivida e nomearam como tal. Entretanto, 18% ainda não se identificam espontaneamente como vítimas. Porém, quando foram apresentadas as situações específicas de violência doméstica, admitiram ter passado por elas. Isso demonstra claramente que o número de brasileiras que sofrem violações é muito maior do que os registros oficiais. Doutora, a primeira pergunta que eu te faço é por que muitas mulheres ainda não percebem a violência? Principalmente aquela questão da dependência. Então, quando a mulher se vê como vítima, é um sinal de que ela já tomou consciência dos fatos em si que acontece com ela. Normalmente, as mulheres são vítimas, mas elas não acreditam ser, por desconhecimento dos tipos de violência. A maioria delas tende a acreditar que a violência doméstica se restringe fisicamente, a agressão física. E existem, pela Lei Maria da Penha, nós falamos em 5 tipos de violência, que é a sexual, a patrimonial, a psicológica, a física e a moral. Então, dentre todas elas, as pessoas as mulheres se identificam plenamente com a física, ignorando as demais. E um outro dado importante que nós temos que destacar é que a violência contra a mulher, ela não tem classe social, não tem raça, credo. Ela é, nesse sentido, ela é democrática. Ela vai de todos os pontos. E um dos principais pontos a destacar é que, nas classes mais altas, o índice que as pessoas escondem é muito maior que nas classes mais baixas, por questões culturais, por assim dizer, né? De que as pessoas que sofrem a violência acreditam que a maior parte delas, cerca de 80%, acreditam que esse tipo de assunto deve ser discutido em casa e não com a família, não com a sociedade, sendo que também, quando sofrem esse tipo de violência, as mulheres procuram principalmente a igreja e algum amigo, antes de buscar os meios oficiais. Nossa, é muito sério, né, doutor? Muitas delas, o senhor disse, né, muitas não se identificam como vítimas, né? O senhor acredita que também tem medo envolvido?
e também vergonha ou mesmo negar que ela está vivendo aquilo? Sim, com certeza. A questão da violência em si, da violência doméstica, a mulher, no primeiro momento, ela sempre busca a culpa nela, onde que ela errou. O que ela fez para que ele se tornasse o agressor? Aí depois ela vem com aquela desculpa dos filhos. Eu dependo do meu marido, eu não quero desestruturar a família, eu não quero que meus filhos sofram. Então, ela busca se esconder atrás dessas desculpas, além da vergonha social, porque, querendo ou não, a nossa sociedade, ainda muito patriarcal, ela tende a jogar a culpa primeiramente na mulher e secundariamente no homem. Então, isso faz com que a mulher crie essa dúvida, esse medo de se expor. A gente até teve um caso recente, né, e ficou muito na mídia, claro, por se tratar da Ana Hickman, né, a apresentadora. E nos relatos dela, quando isso veio à tona, ela disse exatamente isso, que quando ela começou a identificar alguns sinais de agressão do ex-marido, muitos familiares diziam, e seu filho? E seu filho? Mas ele é um bom marido. Negavam, né, o relato da vítima. É muito sério, né, doutor? Quando as próprias pessoas que deveriam ser apoio não dão esse suporte para a vítima. Exatamente. Essa rede de apoio primário que as mulheres deveriam ter, elas têm dificuldade em ter esse apoio. Porque, normalmente, essas pessoas mais próximas, elas olham a questão global da família e esquecem, colocam em segundo plano a vontade da vítima, o desejo da vítima de se livrar daquela circunstância. Então, isso dificulta muito a assistência. Por isso que é importante o Estado estar presente nesse tipo de problema familiar, que não é só familiar. Esse problema, ele afeta toda a sociedade. Com certeza. Porque cerca de 16% das faltas ao trabalho está ligado à violência doméstica. Então, isso gera um custo para as empresas, gera um custo para o Estado. 20% das pacientes atendidos na rede SUS também estão ligados a esse tipo de evento. Então, quando a gente fala em violência doméstica, a gente tem que olhar mais amplamente, ter uma visão ampla desse fator. Porque, além de tudo, quando nós falamos de violência doméstica, nós temos que entender que não é apenas a mulher envolvida. Se tem filhos, é a família toda. Esses filhos dessa violência também vão desenvolver problemas escolares, problemas psicológicos, que também gerarão mais custos ao Estado, às empresas, por conta da falta da mulher para prestar apoio para essas crianças. É toda uma cadeia, né? Exatamente. Envolve, doutor. Agora, existem algumas fases, né, da violência. Logo de início, o agressor, ele não vai, por exemplo, já partir para uma agressão física, né, doutor? Tem todo sinais que o agressor dá logo no início de um relacionamento. Sim, exatamente. A questão das fases, geralmente se torna um ciclo. A fase inicial, geralmente, é aquela fase de tensão, onde começa a ter aumentar as discussões, os xingamentos, se pautam principalmente pelas agressões verbais, pelas agressões psicológicas. Num segundo momento, que é o que leva propriamente à agressão física, que é geralmente exposta às pessoas, o agressor chega no ápice.
E geralmente é nessa fase que muitas mulheres, aí sim, procuram ajuda, por conta dessa agressão física ser mais palpável à visão dos outros. Entendi. Então, nesse momento é que tem o maior número de denúncias. No terceiro momento, que nós chamamos a fase de reconciliação, ou a lua de mel, é onde o agressor geralmente tem o arrependimento e ele volta a tratar essa vítima de forma carinhosa, atenciosa, até que volte a ocorrer um novo estresse entre o casal e recomece todo o ciclo novamente com essa vítima, né? Então, a primeira fase é de tensão. Exatamente, é quando o casal ele começa a ter aquelas primeiras discussões, não concordam com a opinião do outro, e à medida que o tempo vai passando, e exatamente por isso que as mulheres às vezes se negam, é uma fase, assim, podemos dizer, mais lenta, ela é gradativa. Aquela primeira discussão mais branda, na próxima começam a aumentar a voz, começam a discutir de forma mais agressiva, no outro momento passa aos xingamentos, até que começam a quebrar os primeiros objetos, ainda sem agredir diretamente um ao outro. Porém, nessa fase, na questão psicológica, é onde já há um aumento na ansiedade, nos níveis de ansiedade dessa vítima, de depressão. Então, essa mulher já começa a sofrer os efeitos dessa relação mal sucedida. Doutora, a gente vai falar melhor sobre esse assunto, sobre os impactos disso na vida da mulher, na saúde mental da mulher, a vítima, né, que está sofrendo violência doméstica. O Análise Direta vai fazer um rápido intervalo, dá tempo de você tomar uma água e volta aqui para acompanhar mais esse assunto que é muito sério e deve ser discutido. Voltamos já já. O Análise Direta está de volta e hoje o nosso convidado é o psicanalista Dr. Márcio Renzo e o assunto de hoje é violência doméstica. Quais são os impactos na vida da mulher, na vida da vítima desse crime tão terrível? Doutor, como realmente a vítima ela age diante dessas situações? A gente falou sobre a fase inicial, que é uma fase de tensão. O senhor deu alguns exemplos. Vou pedir para dar outros exemplos também, para quem esteja nos acompanhando, conseguir identificar esses sinais que o agressor dá e muitas vezes são sutis, né? E a vítima ela não enxerga isso. E também como que geralmente as vítimas elas reagem diante desses sinais. A mulher, quando começa essa fase de tensão, normalmente ela tende a buscar no agressor aquela figura que ela se apaixonou, que a fez se juntar a ele. Então, geralmente, ela não consegue enxergar propriamente dito aquela figura agressora. Então, ela busca o bom pai, o homem que, apesar das agressões, ele sustenta a casa, faz todos os desejos daquela mulher financeiramente, porém, há um preço, seja a humilhação perante as pessoas próximas, que começa a tirar sarro delas em festas, mas essa minoração da figura feminina, ele vai a cada dia baixando mais a autoestima dessa mulher. Então, isso é falando que ela não está bem, que ela está ficando gorda, por exemplo, a comparando com
outras mulheres. Isso jogando essa autoestima dela cada vez mais embaixo, falando com que as tarefas que ela executa, ela não consegue fazer direito. Então, ela está deixando a casa desarrumada, por exemplo, ela não cuida dos objetos desse marido, namorado, de forma adequada, que ela não se cuida perante, ela não tem uma imagem condizente com ele, aliás, condizente com a idealização deles, né? Porque muitas vezes isso não é real, tá? A mulher, às vezes, ela tem uma imagem muito bonita, uma autoestima boa, só que ele a idealiza e a faz com que ela acredite que ela é menos. Tem uma figura de manipulação dessa mulher. Então, isso a deixa cada vez menos acreditada, menos expressiva para as outras pessoas. Então, tudo isso faz com que essa mulher se submeta a essa violência. Quando nós falamos de autoestima, não é só o que nós vemos, é o que nós acreditamos que nós somos. E eles fazem com que essa mulher desacredite nela. Agora, doutor, tem uma outra questão também. Muitos agressores, eles querem dominar, né, com quem que a mulher, decidir, aliás, né, seria a palavra correta, decidir com quem a mulher vai conversar, com quem ela vai se relacionar, amizades, ou até a roupa que ela vai vestir. Tudo isso também são sinais, né? Exatamente. É importante, Tabata, nós definirmos bem, tá? Esses números, principalmente que acontecem da questão da violência, geralmente está ligado à agressão física, como eu falei. Então, só que se nós pegarmos os outros tipos de violência, que não são tão palpáveis, nós teremos um número muito maior. Com certeza. Que a violência psicológica, ela é talvez pior do que a física. Não que a física não importe e chega até o extremo da pessoa perder a vida, sendo tirada essa vida dela, ou ela mesma tirando essa vida dela, né? Porque muitos casos, né, doutor? Chega ao suicídio, mas a violência psicológica, ela é, por assim dizer, talvez a que mais marque a mulher. Tenho exemplos de pessoas que eu trato que elas estão nessa vida há mais de 20, 30 anos e não se aceitam. E não aceitam sair dessa condição, muitas vezes por medo ou pena do agressor. Há uma inversão tão grande que a mulher, ela começa a pensar que se ela o deixar, como ele vai ficar? Qual é o resultado que ele vai ter? Então, ela se submete a essa violência por pena. Chega a ser, é uma adicção tão grande, um vício tão grande, uma dependência tão grande, que ela se coloca no lugar do outro para receber, com medo de machucar essa pessoa. Então, essa violência psicológica, moral que ela sofre, deixam marcas tão profundas quanto as físicas podem deixar. Agora, a questão do medo. Tem outros tipos de medo também, né, doutora, relacionados. O medo também do agressor, ele partir, nesse caso, que a vítima ela está sofrendo violência psicológica, e isso sendo cada vez mais frequente, mais forte, ela também tem o medo de não agir diante daquilo por medo dele chegar à violência física. Exatamente. Também. Nós temos os medos
variam. Nós temos o medo da violência propriamente dita, da violência física, de chegar até a morte dela. Ela tem medo de deixar essa relação e ele a agredir, buscá-la, mesmo separando, ir atrás dela e fazer algum mal aos filhos quando estão presentes, né? Partir para a agressão dos filhos em represália a essa mulher. E aí nós temos que levar em consideração também como fica a cabeça dessa criança ao saber disso, ao presenciar isso. As vítimas dessa violência infantil perduram, às vezes, pela vida toda e faz com que essa criança pode se tornar o agressor no futuro. Por ela entender que aquilo é normal. Ver a mãe sendo submetida a essa violência e ela não sair, a criança passa a entender que essa violência é normal e que aquilo é assim mesmo. Então, no futuro, nós temos agressores em potencial e vítimas em potencial que não querem deixar aquela situação por acreditar que é aquilo mesmo. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente quando envolve crianças, para que esse problema que já se perpetua há anos, há décadas, não continue. E um grande diferencial nisso tudo, sendo que o Brasil ele tem a terceira legislação melhor do mundo relacionada a esse tipo de violência, perdendo apenas para o Peru e para o Chile. A Lei Maria da Penha, ela veio para tentar diminuir essa agressão de forma global. Foi pensado em todas essas circunstâncias, entre a agressão entre a mulher, o que a mulher sofre perante a sociedade, porque há também essa discriminação muito forte, como você mesmo disse, o caso da Ana Hickman, onde ela queria denunciar esse tipo de agressão e as pessoas no entorno a desencorajarem. Pensa na sua família, pensa no que a sociedade vai achar. Então, é importante nós termos consciência de que essa vítima, ela não fica circunscrita àquela família. São exemplos, e dependendo dos exemplos, como o caso de uma figura pública, remete muitas outras pessoas. Nesse caso que a gente citou, até encoraja outras mulheres, né, doutor, a enxergarem a violência e tomarem uma atitude, né, de dar um basta naquela violência. Exatamente. Esse exemplo que nós falamos da apresentadora foi assim, interessante porque mostrou exatamente o que acontece. Ela teve um relacionamento, não foi um relacionamento curto, foram mais de 20 anos. Ela passou por aquilo por 20 anos. Não foi nesse momento em que houve a denúncia na delegacia que a agressão aconteceu. Ela já vinha e era assistida por quem era próximo a ela há muitos anos. Então, para você ver como essa violência, ela começa a ser estabelecida de forma gradativa. Agora, doutor, o senhor tinha comentado, né, no início do análise, a questão que o agressor ele sempre está diminuindo, né, a vítima, baixando a autoestima dela, sempre com críticas, e aquilo vai aumentando a frequência, ficando cada vez pior. E a gente vê um exemplo da Ana Hickman, que é uma mulher lindíssima, né, um padrão de beleza, né, global, famosa, rica, bem-sucedida, não se torna dependente monetária, financeiramente do agressor, o que é uma realidade diferenciada perante as demais vítimas, né, que a gente pode
dizer, principalmente nas classes mais baixas, onde a mulher ela é dependente financeiramente do marido. Então, ela não teve essa trava que muitas mulheres têm. Então, para você ver como chega o nível de manipulação, de idas e vindas, como nós falamos do ciclo, né? Da tensão, da agressão propriamente dita e do arrependimento, como se iniciou e fechou diversas vezes até chegar o momento que ela deu basta. Então, isso tem que ser observado. São muitas fases, né? E para a mulher dar um basta, infelizmente, muitas vezes já está num estágio muito avançado de violência em muitos anos, né? E essas sequelas, elas são para o resto da vida, como o senhor mencionou. Agora, doutora, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quais são os impactos, as sequelas na mente dessa mulher no futuro? Só que a resposta o senhor vai dar daqui a pouquinho, a análise direta vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e hoje o assunto é violência doméstica, suas fases e os impactos na vida da vítima. O nosso convidado é o psicanalista Dr. Márcio Renzo. Doutor, segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, cerca de 7 em cada 10 brasileiras sofrem alguma ou já sofreu alguma violência doméstica. Esse número, ele mostra que a gente ainda não conseguiu impedir que os agressores cometam esse crime. Qual é a sequela para o resto da vida, talvez, da vítima? A mulher que sofreu uma violência doméstica, normalmente por anos, do ex-marido, enfim, ela consegue encontrar um novo amor? Ela consegue se curar daquelas feridas? Ela consegue, Tabata. Só que a gente tem que ter um respeito muito grande a essa vítima. Por quê? Depende muito do grau de violência que ela sofreu, o tempo que durou essa violência e a base dessa vítima anteriormente ao fato. Nós temos que relacionar tudo isso, porque cada paciente é único, cada vítima é única. Então, a resposta dessa vítima para um retorno a uma vida saudável, por assim dizer, vai depender muito de cada caso. Mas é possível sim. Os impactos que geralmente essas vítimas começam a desencadear são problemas de ansiedade, problemas de depressão. Só que, dependendo do nível e do tempo que essa vítima veio a sofrer essa violência, vai aumentando o grau desses transtornos. Então, a mulher pode desenvolver síndrome do pânico, ela pode desenvolver transtornos de dismorfia corporal, então pode levá-la a casos de anorexia, bulimia. Então, dependendo a que tipo de violência, a que ofensas que esse agressor veio a submetê-la, como jogar a autoestima dela embaixo, vai ser uma resposta que essa mulher pode sim desenvolver, levando a casos extremos, em quadros depressivos graves, ao suicídio. Então, isso é importante identificar. Então, o quanto antes essa vítima procurar ajuda, melhor será a resposta dela ao tratamento. E nós temos que deixar bem claro, Tabata, a questão de que a Lei Maria da Penha, ela definiu o agressor, não é somente o marido, o namorado, o companheiro, o ex-marido, o ex-namorado. Ele está ligado a toda a rede que essa mulher tem em sua família. Então, inclui-se pai, mãe, irmãos, sogro, sogra, cunhados, entendeu? Que convivem com essa mulher e
podem desenvolver essa violência sobre ela, venha a ferir algum desses direitos humanos da mulher, né? Então, tem que ser observado, não é somente o marido. E um fato que também a Lei Maria da Penha trouxe, especificou também, e que não é somente entre casal heterossexual, casais homossexuais, em que a mulher sofra vítima, seja vítima da violência, também se enquadram na Lei Maria da Penha. Então, é importante que as pessoas que estejam assistindo e identificaram algum desses tratamentos, né, em relação à sua pessoa, que procure ajuda, procure os órgãos de apoio, seja o postinho de saúde, os CAPs, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, para que seja diagnosticado realmente essa violência, principalmente no caso da violência psicológica, que é o que afeta bastante e que não tem como você comprovar especificamente numa delegacia, que elas procurem esses locais para que sejam identificados e comece o tratamento o quanto antes. Porque as medidas contra o agressor e a favor da vítima são várias. Nós temos, a lei, ela veio demonstrar que nós temos as medidas protetivas de urgência, que nós chamamos contra o agressor, e também a favor da vítima. Não é somente, as pessoas divulgam muito as medidas contra o agressor, que é o afastamento do lar, a restrição de distância, mas a mesma legislação também trouxe os direitos dessa vítima, que é o apoio psicossocial do Estado. Então, é o direito que ela tem de procurar ajuda, ser atendida por órgãos especializados, seja no campo da segurança pública, com as delegacias das mulheres, seja no campo da saúde, com os centros de apoio psicossociais, para dar todo o suporte para que essa vítima não evolua mais ainda dentro desse quadro de violência, né? Essa rede de apoio do Estado, ela evoluiu muito, né, doutor, nos últimos anos? Evoluiu bastante. Hoje, nós temos profissionais mais capacitados para receber essa vítima, que é essencial ter, tanto no campo da saúde quanto no campo da segurança pública, pessoas capacitadas com sensibilidade para receber essa vítima. Porque era comum, no passado, as vítimas de violência doméstica procurar ajuda nos órgãos e serem menosprezadas, serem diminuídas. Ainda mais, elas eram revitimizadas nesses locais. Então, esse apoio, essa atenção para com as vítimas melhorou muito a acreditação de que é possível ter um atendimento e ela ser inserida de novo na sociedade de forma saudável, sem que ela passe por uma nova violência quando ela vá procurar ajuda. E que a rede de apoio também dê esse suporte, né, doutora? Qual a importância de que familiares estejam atentos e como eles podem identificar amigos, né, também, se aquela pessoa do seu convívio, ela está sendo vítima? É importante a rede de apoio próxima, né, dos familiares, estarem atentos, familiares, amigos, estarem atentos a mudanças de comportamento. A pessoa era de um jeito antes do relacionamento, ela começa a mudar drasticamente, como uso de vestimentas diferentes do que ela usava, comportamentos mais fechados, mais intimistas, quando as vítimas evitam comparecimentos em relações sociais, festas, encontros com os amigos. Ela antes tinha esse tipo de comportamento e após o relacionamento ela deixa de frequentar abruptamente esse tipo de eventos, né?
Então, tudo isso são sinais que as pessoas próximas devem observar nessa pessoa, né? Elas se afastam de reuniões familiares, ela deixa de conversar com pais, mães, ela deixa de frequentar a casa de familiares. Então, tudo isso são sinais que essas pessoas têm que observar e, caso percebam, busque conhecer mais, conversar de forma, mesmo que discreta, mas conversar, ter acesso a essa vítima para que ela consiga se abrir. Porque, como nós falamos, um dos grandes problemas de identificação da violência doméstica, de ocultação da violência, é a dificuldade que a vítima tem de verbalizar essa violência. E, às vezes, o medo, né? De como a outra pessoa que está ouvindo vai reagir. Né? O medo de não ser aceita, de ser desacreditada também, né, doutor? Exatamente. Por isso que é tão importante as campanhas que são feitas pelo poder público, a divulgação pela mídia dessas campanhas, como nós temos a campanha do Agosto Lilás, que traz todas essas informações, ajuda na divulgação dessas informações às mulheres, fazendo com que elas tenham conhecimento dos seus direitos e de que ela saiba que ela pode sim procurar ajuda, que ela vai ter apoio, né? Que é o principal ponto dessa campanha, ela acreditar que ela pode mudar de vida. Existem alguns sinais, né, doutor, feitos com as mãos que têm se usado em alguns países, começaram a ser mais discutidos e apresentados por meio das redes sociais, de pedir ajuda, como esse sinal, por exemplo? Exatamente. O senhor acha que esse tipo de sinal, por exemplo, isso deveria ser mais divulgado? Sim, muito. Por quê? Principalmente quando a violência está acontecendo ou está prestes a acontecer. Esse sinal ajudou muito a identificar que as pessoas que estão ao entorno identifiquem, porque muitas vezes o agressor impõe o medo sobre essa vítima e ela tem dificuldade em se expressar. E pelos gestos se tornam mais fáceis essa identificação, de forma que ela consiga se expressar e as pessoas ao entorno entendam isso. Com certeza. Doutora, agora quem quiser buscar ajuda, estiver passando por esse problema, né, sendo vítima, quiser buscar o senhor, fazer uma análise, buscar uma terapia, ser atendido pelo senhor, como é que deve fazer? Olha, eu estou presente nas redes sociais, através do meu Instagram, Márcio R.Renzo, R-E-N-Z-O, e também pelo meu site, marciorenzo.com.br. E eu posso deixar também meu WhatsApp, caso a pessoa precise de um apoio emergencial, que é o 11 9 8306 2726, que eu terei prazer em dar dicas e auxiliar essa pessoa. Agora, lembrar que a pessoa não precisa ter medo, né, doutor? Nem vergonha, porque ela não vai ser criticada por isso. Exatamente. Ela tem que acreditar, principalmente, que ela é vítima e não o problema. Doutor, considerações finais antes da gente encerrar a nossa análise direta de hoje. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vocês estar falando desse assunto tão importante e que afeta tantas mulheres, principalmente no nosso país. Nós temos que levar em consideração que mais da metade da população são mulheres. Então, isso mostra a grandiosidade do problema. E um ponto também que é importante é que todas devem denunciar, sejam elas ricas, pobres, brancas, pretas, qualquer que seja a mulher, ela deve sim denunciar.
E um fato também importante que eu não havia mencionado é que nós lembramos muito da violência doméstica em áreas urbanas, mas ela tem dados que apontam que ela é muito maior na zona rural, onde geralmente as vítimas estão longe do apoio social. Então, é importante destacar, principalmente as pessoas que moram nas zonas rurais, que elas têm direito e elas devem procurar ajuda. E existem profissionais capacitados como o senhor que podem dar todo esse auxílio. Exato. Doutor Márcio, foi um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. Prazer é meu, estou à disposição sempre. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, o Jornalismo Hit TV. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.